Como diz a irmã Eusita, irmãos, nós estamos na bênção. O grupo de louvor está uma maravilha, muita unção. Não é apenas técnica, mas é muita unção de Deus. E eu tenho certeza que Deus quer usar você também, certo? Então, esteja preparado para ser convidado e não diga não, porque o Senhor precisa de você na sua obra. Amém? Então, nós iremos meditar nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. E quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos tendo aula para batismo, e se você está interessado, ao final do culto, você pode dar o seu nome para o pastor Jorge ou para mim, porque é um prazer nós estarmos dando essas aulas, preparando você para receber o batismo no Senhor. Outra coisa é que o pastor Hugo agradece a toda a igreja pelas orações, e também ontem, como o Márcio Filho falou, foi um grupo para Águas Claras. Nós tivemos a EBF, nós tivemos encontro de casais, vamos ter agora no dia 7 de setembro a nossa festa das regiões, e tudo isso, irmãos, é por causa do seu amor, da sua generosidade na casa do Senhor, da sua gratidão a Deus, e nós agradecemos. Que o Senhor abençoe cada dia mais a sua vida, o seu trabalho, o seu bolso, a sua bolsa, a sua conta bancária ande de prosperidade em prosperidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 em diante. Essa pregação eu já fiz, né? Não toda, eu comecei na quarta-feira, mas como o Senhor falou ao meu coração, muito mais sobre, né, dando uma continuidade à meditação que foi feita, hoje eu vou continuar também. Então, Jesus anda por sobre o mar. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Então vamos orar. Feche os olhos, interceda por mim, que vou trazer a mensagem, tá bom? Santo e eterno Deus, aqui estou, ó Pai, na Tua presença, estou me entregando totalmente nas Tuas mãos, pedindo, ó Pai, a Tua unção, poder e autoridade do Espírito Santo para falar aquilo que o Senhor deseja falar ao coração da Tua igreja. Senhor amado, vai pondo por terra todos os empecilhos que possam estar havendo, toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que está angustiando ou tirando a atenção do Teu povo. Senhor,
Fala, Senhor, ao coração do teu povo e que haja, Senhor, uma resposta positiva, Senhor, que as pessoas estejam prontas para ouvir e obedecer a tua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, essa passagem nos conta que tudo isso aconteceu após a primeira multiplicação dos pães. Nós sabemos que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, foi depois disso tudo que ficou a multidão e Jesus, digamos assim, ele ordenou aos discípulos para passarem para o outro lado do lago, né, do mar da Galileia. Então, nós sabemos que aquele mar não é um mar, é um lago. Um lago que tem 21 quilômetros de comprimento e quase 13 quilômetros. Eu já vi outros dados, né? Alguns dizem 11, outros dizem 13 quilômetros de largura. Então, irmãos, Jesus ordenou para que eles passassem para o outro lado e ficou despedindo a multidão. Eu acredito que ele pode ter orado, ele pode ter aconselhado, ele, enfim, se despediu da multidão e foi para o monte orar. Interessante é que quando Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães, já foi no final do dia. E os seus discípulos, ao obedecerem a Jesus, de atravessar o lago, eles enfrentaram vamos dizer assim, águas revoltas, ou uma pequena tempestade. Tudo isso aconteceu, irmãos, porque os discípulos obedeceram a Jesus. E nós poderíamos pensar, quer dizer, então, que não é para a gente obedecer a Jesus? Não, não é essa a proposta. O que, na verdade, este texto está nos dizendo obedeça a Jesus a despeito de toda e qualquer situação que possa acontecer nessa trajetória. Se ele disse, atravesse o mar e eu vou encontrar com vocês, aguarde, porque ele vai atravessar vai passar todo aquele período, ele vai chegar do outro lado, e mesmo que aconteçam tempestades, Jesus vai estar com você. Isso é que é uma realidade. É disso que nós precisamos nos lembrar. Interessante que Jesus foi para o monte orar, e lá no Evangelho de Marcos nos diz que lá do monte ele estava vendo aquele barco, e o barco estava, né, quase a ponto de submergir. O povo estava numa luta muito grande, porque as águas, o vento era contrário, as águas estavam revoltas e os discípulos estavam enfrentando uma grande luta. Irmãos, passou-se todo esse tempo e os judeus dividem as suas horas de 3 em 3 horas. Eles contam como vigília. Então, a primeira vigília vai de 6 horas até a meia-noite, até as 9. A segunda vigília vai de 9 horas da noite até a meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite às 3 horas. E a quarta vigília é das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. E a palavra nos diz que Jesus foi até o encontro dos seus discípulos na quarta vigília da noite. Ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Irmãos, se Jesus estava vendo lá de cima do monte toda aquela situação, toda aquela luta que os discípulos estavam passando, por que ele não foi logo? Ou por que não mandou num outro horário aonde não tivesse águas revoltas? Nós poderíamos pensar. Como é uma proposta que hoje algumas igrejas pregam o evangelho, dizendo que se você aceitar Jesus, você não vai mais sofrer, você não vai ter mais enfermidade, você não vai mais ter problemas.
enquanto isso vem exatamente na contramão daquilo que o Evangelho do Senhor nos fala. A palavra do Senhor nos diz que no versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, irmãos, ele deu uma ordem e os discípulos obedeceram. Então, nós tiramos daqui uma lição, algumas lições. Jesus nos compele também a sair do nosso comodismo, o comodismo de uma vida cristã superficial, de uma vida cristã que não se aprofunda, que não busca viver pela fé. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eu não sei se vocês já viram aqueles documentários da vida selvagem, mas eu me lembrei aqui da águia. A águia faz o seu ninho nos penhascos. E lá ela põe os seus ovos, os seus filhotes nascem, e depois que eles vão crescendo, ela começa a empurrar os seus filhotes com o nariz, com o bico, vai empurrando para sair, para cair naquele abismo, naquele desfiladeiro. Para quê? Para que quando eles vão aprender a voar. Mas como eles não sabem ainda, eles vão caindo. Ela vai lá e pega de novo. Depois empurra de novo. Enfim, irmãos, a águia ensina os seus filhotes a voar, lançando-os no penhasco. E o Senhor, nós tiramos daqui uma lição, que o Senhor nos ensina a crescer, a nos fortalecer, a depender do Senhor, a andar numa nova dimensão de vida, a partir do momento em que nós enfrentamos adversidades nas nossas vidas. Porque jamais nós iremos ficar fortalecidos na fé se nós ficarmos, como diz o mundo, apenas no mimimi. Não é tempo de mimimi. Não é tempo de leite, como diz lá a palavra do Senhor, lá em Hebreus. Nós precisamos agora provar de um outro alimento. Nós precisamos agora viver pela fé. Nós agora precisamos viver, ter experiências com o Senhor. E é disso que essa passagem está nos falando. Então, mesmo obedecendo a Jesus, nós podemos enfrentar dificuldades. Pode acontecer crises financeiras, pode acontecer crises no casamento, pode acontecer crises de relacionamento, pode haver desemprego, pode haver enfermidade, mas uma coisa é certa: obedeça ao Senhor e o socorro virá no momento oportuno. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Uma outra lição que nós tiramos é que Ele nos capacita a atravessar as dificuldades como uma oportunidade de crescimento. Ele capacita a cada um de nós com a sua presença. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa provisão. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele percebeu, quando ele viu que já tinha passado aquele tempo que ele achou por bem que o povo enfrentasse aquelas lutas, porque diz que o vento era contrário, o povo estava remando, e talvez eles ficaram lá rodando. Irmãos, eles saíram, talvez na primeira vigília, já era a quarta, e eles estavam cada dia mais afastados. Diz a palavra que eles estavam distantes da margem, entre 25 a 30 estádios. 25 a 30 estádios, convertendo para quilômetros, é entre 5 a 6 quilômetros. Eles estavam distantes da margem. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos estamos no meio de um vendaval, no meio do problema, e nós desistimos. Nós desistimos de lutar, desistimos de perseverar, nós desistimos de continuar nossa caminhada cristã, nós desistimos de orar, nós desistimos de acreditar que vai chegar o socorro, que o Senhor vai chegar e vai mudar a nossa história. É preciso que nós
olhemos para a passagem, olhemos para a Bíblia e tiremos lições, e assim como o Senhor foi fiel com os seus discípulos, Ele é fiel com cada um de nós que aqui se encontra, com cada um dos seus filhos. E quando nós acreditamos, o nosso passo de fé, quando damos um passo de fé, não é por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós acreditamos que o Senhor virá. Ele vem com o socorro. Ele vai nos tirar desta situação. Nós receberemos a nossa recompensa. Nós não podemos desistir. Muitas vezes, irmãos, muitas pessoas se inscrevem para um concurso e já achando que não vão passar, não vão nem fazer a prova. Como é que você vai passar se você não foi fazer a prova, meu irmão? Você já decretou a sua derrota. Certo? Então, é disso que está falando. Muitas vezes, você é derrotado não porque você não foi bem sucedido, mas você é derrotado porque você desistiu de lutar. Talvez, se esses discípulos tivessem desistido de remar, aquele barco tivesse afundado. Mas uma coisa, eles tinham guardado no seu coração. Jesus disse, vai para o outro lado, porque eu vou estar com vocês. E eles acreditaram e ficaram aguardando o Senhor. Vai passar, essa luta vai passar. E eu quero dizer para você que a luta que você está enfrentando vai passar. Amém? Aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está tirando o seu sossego, vai passar. Porque nada é eterno. A palavra do Senhor nos diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, para andarmos sobre as águas, precisamos olhar para Jesus e confiar nas suas promessas. Foi exatamente isso que aconteceu. Lá pela 4ª vigília da noite, lá vem Jesus andando sobre as águas. E ele quis ensinar para aqueles discípulos que, apesar das adversidades, apesar das lutas, existe um momento em que eu e você, assim como eles também, poderiam andar sobre as águas, andar acima dos problemas, andar acima das adversidades, andar acima de todo conceito errado que você tem, ou que as pessoas têm a seu respeito, apesar de todo estigma que as pessoas possam ter a seu respeito, apesar de tudo conspirar contra você, o Senhor está contemplando a sua vida. E no momento certo, eu não sei em qual é o horário que Ele vai chegar, mas com certeza Ele virá e não tardará para entregar a vitória na sua mão, porque o Senhor se alegra com a vitória do seu povo. O Senhor quer ser exaltado na terra. Ele quer trazer o reino de Deus para a terra. Amém, irmãos? Ele quer que você espalhe o reino de Deus sobre a face da terra. Então, irmãos, não olhe para os seus problemas, mas olhe para Jesus, porque em nenhum momento essa palavra registra que Jesus deixou de olhar para os seus discípulos. Ele estava naquele monte, ele estava orando, talvez intercedendo por aqueles discípulos. E no momento certo, ele chegou. Talvez Jesus está intercedendo junto ao Pai por você. Talvez a sua vitória vai chegar muito antes do que você espera. Assim como aconteceu com esses discípulos, que Jesus surpreendeu de uma tal forma que eles pensaram que era um fantasma que estava chegando. Jesus quer surpreender você também. Jesus quer fazer algo diferente. Ele quer fazer algo novo na sua vida para o louvor, a honra e a glória do seu nome. Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, nós não podemos olhar para os problemas, mas nós precisamos estar olhando para Jesus, estar em comunhão com Jesus, estar numa relação de dependência do próprio Deus. É isso que o Senhor quer, que nós aprendamos nas nossas lutas, nos momentos difíceis das nossas vidas. Irmãos, se nós não passarmos por momentos difíceis, jamais nós procuraremos avaliar a nós mesmos.
E eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Uma certa vez, uma irmã me contou que quando ela casou, ela não sabia cozinhar. Ela só aprendeu a fazer sopa. Então, no almoço era sopa e na janta também. E aí, o esposo vinha para casa, né? Ia trabalhar, quando chegava, já sabia qual era o cardápio. Mas tinha dias que ele dizia, não, eu não vou jantar não, porque eu já passei na casa da sogra e comi um bife. Não, eu já passei na casa da minha mãe e comi tal coisa. Aí, e foi passando o tempo. Após 10 anos, um dia, ela serviu sopa na janta. E aí, foi exatamente nesse dia que ele né, se chateou. Aí disse, quando é que você vai entender que eu não gosto de sopa? Aí ela disse, mas como é que você passa 10 anos sem me dizer que você não gosta de sopa? Eu estava fazendo agora só porque eu achava que você gostava. Então, irmãos, foi um momento que foi uma crise naquele dia. Foi uma crise conjugal. Mas, a partir dali, ela começou a aprender a fazer outras comidas diferentes. Ela foi fazer um curso de arte culinária. Ela foi aprender a fazer sorvetes. Ela foi aprender a trabalhar com chocolates. Ela foi aprender a fazer comidas tão deliciosas que hoje ela cozinha de uma forma excelente. Então, irmãos, nem toda crise é mal. Tem crise que é para o seu bem, é para o seu crescimento. Agora, nós não podemos deixar passar 10 anos para dizer que não gosta de determinada coisa, certo? Então, irmãos, nós precisamos aprender que as crises é para botar a gente para frente. Deus quer trabalhar a minha vida e a sua. Deus quer fazer a gente cada dia melhor. O Senhor quer trabalhar para que você desenvolva o amor, você desenvolva o perdão, você desenvolva a alegria, você desenvolva a fé, você desenvolva o domínio próprio. Irmãos, nós não podemos passar anos e anos e continuar os mesmos. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos ser um referencial. O mundo precisa olhar para nós e dizer, ela é falha, mas ela está melhorando. Pior já foi. Pior já foi. Agora está melhorando. E agora vai ser de melhor a melhor. Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. Então, irmãos, Ele nos leva ao porto seguro, ao destino que Deus estabeleceu para a sua vida e a minha. Irmãos, interessante é que esse barco nós poderíamos comparar até a igreja. A sua casa é um porto seguro. E estou voltando já para a sua casa, pode ser um porto seguro. E muitas vezes existe um filho rebelde que diz, eu não quero mais morar nessa casa. Assim como o filho pródigo. Tinha tudo. E depois que ele passou, ele sofreu, ele passou por situações totalmente desnecessárias. Mas foi uma crise que foi necessária para ele reconhecer que na casa do Pai é o melhor lugar que ele precisa estar. Então, irmãos, a igreja é um barco também. Quando estamos na igreja, apesar de nós, apesar das nossas falhas, porque aqui não tem ninguém perfeito, mas uma coisa é certa, nós estamos aqui buscando melhorar, buscando crescer, buscando aprender mais de Jesus, buscando o fardo de Jesus, que ele é manso e suave, não é assim? O fardo de Jesus é leve. Nós estamos aqui e podemos nos ajudar uns aos outros. Diferente de quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor e fica entregue, irmãos, a toda sorte de males que existe no mundo. Este barco é um barco seguro que no momento certo, apesar das suas lutas, apesar das adversidades, vai chegar o momento em que Jesus vai vir sobre as águas e vai dizer, assim como disse para Pedro, você pode dizer para Jesus, Jesus, eu quero andar sobre as águas.
E Jesus vai dizer, então vem. Agora você não pode olhar para os problemas e submergir como Jesus. Aliás, como Pedro. Pedro começou a olhar para a força do vento e afundou. Mas ele disse, Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. E Jesus o segurou pela mão. E da mesma forma, Jesus quer ensinar para mim e para você que nós não podemos nos acomodar a viver diante de determinadas situações e não usar da autoridade que nós recebemos através do Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus disse, homem de pequena fé. Você não pode ser um homem de pequena fé. Você não pode ser uma mulher de uma fé pequena, de pequena fé, né? Nós não podemos ser, mas nós precisamos dizer para os mares, bravios que existem nas nossas vidas, acalma, mar. Vento, você vai cessar. Problema, você vai sair da minha vida. Seja vigilante. Use da sua autoridade. Use daquilo que Deus lhe concedeu. Da bênção da cura. Jesus já entregou a cura na sua mão. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém. Irmãos, pelas pisaduras de Cristo somos sarados. Foi na caminhada de Cristo para a cruz que nós fomos sarados. Sarados principalmente do pecado, sarados das nossas perversidades, sarados das nossas iniquidades, do prazer que muitas vezes, como disse o cantor, todo dia o pecado vem e chama, e muitas vezes nós escolhemos o pecado. Não é Deus, não. Muitas vezes nós queremos viver no comodismo, porque não queremos viver o exponencial de Deus, queremos ficar acomodados em satisfazer a nossa carne. Mas Jesus tem algo melhor para você. Jesus tem algo diferente para mim e para você. Diga não para a sua carne, diga não para os prazeres transitórios deste mundo, e você vai viver o melhor de Deus aqui nesta terra. É em vão você esperar comer o melhor dessa terra quando você está na contramão de Deus, quando você está fazendo tudo que Deus abomina. Você quer viver o melhor de Deus como? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amor, e Ele vai agir de uma forma Ele vai agir de uma forma igualitária. Ele não vai pesar a balança somente para a justiça e vai esquecer do seu amor. Não, irmãos. Jesus age de uma forma igual. Ele nos ama. A palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor que não colocou você ainda do chão. É a misericórdia do Senhor que tem lhe sustentado, que tem feito você levantar e trabalhar e voltar. E Ele tem lhe guardado do homem mau, violento e perverso. É a misericórdia do Senhor que não tem pesado a mão sobre você e lhe castigar como você merece. Você e eu. É a misericórdia do Senhor. Hoje é dia de você fazer uma decisão de dizer, eu vou mudar minha história. Depende de você. Depende de mim, depende de você. Não se acomode a viver comendo as migalhas deste mundo. Não se acomode a viver, a trocar as riquezas do Senhor pelas ervilhas que tem aí neste mundo. Tudo isso é passageiro, tudo isso é transitório, mas a palavra do Senhor é rica, o reino de Deus é abundante, o reino de Deus é real, e você e eu precisamos viver esse reino real. Nós precisamos experimentar, nós precisamos declarar, Satanás, você está derrotado, você está vencido na minha casa, você está vencido na vida do meu esposo, você está vencido no meu casamento, você está vencido aonde quer que você procure uma brecha. Senhor Jesus, envia anjos para batalhar pela minha igreja, envia anjos para batalhar pela minha família, envia anjos para batalhar por cada um de nós que aqui estamos. Nós cantamos sobre o amor, vamos exercer o amor. Vamos exercer o amor de Deus, porque o Senhor se agrada de tudo isso. Então, irmãos, nós precisamos estar no barco
E quando Jesus está no barco, quando ele entra nesse barco, tudo se acalma. Quando Jesus entra no barco, é certeza de vitória, é certeza de que você vai chegar no destino que ele traçou para você. Deus lhe criou com um propósito definido. Deus não lhe criou pelo acaso. Tudo que acontece com você não é por um acaso da vida, não, irmão. Tudo tem um propósito. E eu tenho certeza que a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu pergunto, quem aqui, nesta noite, deseja entrar nesse barco e deixar Jesus guiar a sua vida, tirar você do centro e deixar Jesus controlar a sua vida? Fique de pé. Não precisa nem vir aqui, basta só ficar de pé. Quem deseja desfrutar de todas as bênçãos de Deus para a sua vida, fique de pé. Quando obedecemos ao Senhor, Ele vem ao nosso encontro com livramento, e a vitória é certa, e o seu propósito se cumpre, e Ele vai se cumprir, porque Ele é real, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê o pastor Jorge para orar? Irmãos, nós agora vamos orar, porque Deus é fiel. Deus está vendo o seu coração. Deus está contemplando tudo que você tem colocado nas mãos do Senhor. E Ele vai trazer. Ele vai trazer a vitória. Ele vai entrar na sua vida. Ele vai entrar no barco da sua existência. Ele vai entrar no barco da sua casa. Ele vai entrar no barco desta igreja e vai fazer sinais, prodígios e maravilhas através de você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Jorge, chegou, irmãos. Ora aí pelo povo de Deus.